Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa, mas imensa mesmo. Podemos estar nesta manhã aqui para juntos nós falarmos desse Deus, aprendermos deste Deus tão precioso, contemplarmos a grandeza desse Deus. É impossível separarmos amor de Deus com conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, como disse Daniel, o profeta Daniel, ele declara desta maneira: porque o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E isso é preciosíssimo, isso é indiscutível. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos fortes. Quando nós nos conhecemos a Deus, nós começamos a romper muralhas. Glória a Deus. Bom dia, Tati. Deus abençoe. Você fala assim: por que ela demora a falar bom dia? Porque quando eu entro, enquanto eu estou cumprimentando vocês, bom dia, Tati, bom dia, Gisele, eu vou lá naquele aviãozinho que tem no finalzinho, sabe? Vou mandando para todo mundo que eu sei que costuma nos assistir. Mas começa: bom dia, Letícia, glória a Deus, bom dia dos anjos, que maravilha ter você aqui. Enquanto nós vamos conhecendo o nosso Deus, nós vamos nos tornando mais fortes. A paz do Senhor, minha linda, a paz do Senhor. Nós vamos nos tornando fortes, nós vamos fazendo proezas. Não é o nosso título, não é a religião da qual fazemos parte. Bom dia, Simone, a paz do Senhor, que nos torna fortes, mas é conhecer ao Senhor. É por isso que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E isso faz uma tremenda diferença. Bom dia, irmã Regina, paz, há quanto tempo, que o Senhor abençoe nessa manhã. E ele diz, o profeta Oséias ainda diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, nesta manhã, nós estamos aqui para aprender de Deus, aprender do nosso Abba, aprender do nosso Pai. E seguimos firmes, fortes e cheios de alegria no nosso devocional de 40 dias sobre oração. Hoje nós estamos no quarto dia e nós já falamos sobre a oração padrão, nós já falamos sobre uma oração que muda história, sobre Jabes, nós já falamos ontem, meu Deus do céu, o que foi aquilo ontem? Ontem nós falamos sobre a eficácia da oração e a dimensão do sinal. E hoje Deus vai falar conosco de uma maneira muito grande. A paz do Senhor, Cristina, Deus te abençoe. Deus vai falar conosco de uma maneira muito especial. O Senhor hoje vai trazer algo muito grande, muito grande. Bom dia, tia Bernadette, Deus te abençoe muito. Nós vamos falar hoje sobre uma oração que expõe a humanidade de um homem. Então nós vamos hoje falar sobre algo muito importante. A oração, ela nos livra da nossa humanidade. A oração é algo para super-heróis. Quando oramos, nos tornamos super-heróis e toda a nossa humanidade vai embora. Devemos ter vergonha da nossa humanidade? O que é? Qual o posicionamento de uma vida de oração? Quando eu exponho a minha humanidade, a minha oração fica mais fraca? Quando eu falo das minhas debilidades, a minha oração perde um pouco o seu ar de sobrenatural? Hoje nós vamos entender isso, nós vamos compreender um homem que usou a oração para expor a sua humanidade e teve vitória. E por quê? Quem era esse homem? Amém? Vamos fazer uma oração para nós começarmos? Bom dia, vamos fazer uma oração. Lembrando que o clamor é no final da live, no final do devocional, nós levantamos um grande clamor, amém? Agora nós vamos orar para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor nos leve a compreender. Bom dia, Bina, Deus te abençoe muito. Que o Senhor nos leve a entender, que Ele traga a revelação do céu para a nossa vida. Nós somos limitados, nós não conseguimos por nosso próprio mérito, conhecer algo é profundo. Eu quero contar algo assim para vocês antes da gente orar. Eu estudo hebraico bíblico, tá? Então eu estudo hebraico antigo, o hebraico bíblico.
E a minha professora, ela contou algo, e esse algo me impactou. E ela disse o quê? Que os judeus, quando eles leem a Bíblia, eles acreditam em duas coisas. Eles acreditam no fogo branco, no fogo negro e no fogo branco. E o que é isso, Alessandra? Fogo negro e fogo branco? Bom, o fogo negro para eles é as letras, tá? Tanto que a Bíblia judaica, você nunca vai ver ela escrita em vermelho, em verde, em rosa, é sempre em preto. E é um preto específico, né? E então eles acreditam que a revelação do fogo negro é a revelação das letras, é a revelação que nós temos quando lemos a interpretação comum. Mas existe uma revelação. Essa revelação é a revelação das entrelinhas. E essa revelação só é dada àquele que busca. Essa revelação, ela vem de Deus. Eles chamam de revelação do fogo branco. É o fogo branco. Esse fogo branco, ele é dado por Deus. Esse fogo branco é uma revelação que você não encontra no intelecto, mas de Deus. E Deus só dá para aqueles que buscam, né? Salmo 25 diz que o conselho de Deus, o segredo de Deus é para aqueles que o buscam. E isso marcou muito a minha vida, né? Desde o primeiro dia que eu comecei a estudar, quando ela falou sobre isso, isso marcou. Porque eu consigo entender que quando nós buscamos, quando nós garimpamos, quando nós pedimos, Ele traz para nós a revelação do fogo branco, né? Aquela revelação que ela não está explícita nas letras, mas ela está nas entrelinhas e só é revelada para aquele que busca. Então nós vamos orar agora para que o Senhor traga essa revelação do fogo branco. Amém? Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença. Senhor, esta manhã é uma manhã de bênção, uma manhã de regozijo, uma manhã de vitória, uma manhã de plenitude. É uma manhã, Senhor meu Deus, que como Maria escolhemos a melhor parte, escolhemos, Senhor, primiciar a Ti as primeiras horas do dia, sentar aos Teus pés e ouvir a Tua voz. Pai, tudo que nós queremos é aprender de Ti, tudo que nós queremos é ouvir o que o Senhor tem. A Tua palavra, Senhor, nos cura. A Tua palavra ilumina os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, meu Pai, ela é refrigério. A Tua palavra, Senhor, meu Pai amado, ela é o martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra é água. Oh Deus, então, Senhor, a Tua palavra é tudo que nós precisamos. Traz nesta manhã essa revelação. Traz os Teus segredos. Pai, o objetivo desse devocional é um só: levantar, despertar uma geração que ame o altar da oração, Senhor. E Pai, quem melhor do que o Senhor para nos ensinar sobre tão grande privilégio, sobre tão grande mistério e sobre este lugar secreto escondido em Ti. Fale conosco, Senhor, nesta manhã. Abra os nossos ouvidos, torna-nos sensíveis à voz do Espírito Santo. Traz, Senhor, esse fogo branco. Meu Pai amado, essa revelação que só Tu tens para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, crias. Como eu disse, o tema do nosso devocional de hoje é esse: uma oração que expõe a humanidade de um homem. Alessandra, de quem você está falando? Nós vamos falar nesta manhã sobre a oração de Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20. Você que está marcando, ontem eu fiquei sabendo, isso me deixa muito feliz, que muitas pessoas estão com um caderninho e estão marcando. Meu Deus, isso me deu uma alegria muito grande. Eu ouvi também que outras pessoas estão ouvindo as lives depois de novo. Elas ouvem agora, assistem e depois de novo. Gente, isso me deu uma alegria tão grande que você não tem ideia. Então, você que está marcando, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 3 até o versículo de número 13. Mas agora eu lerei com vocês somente o versículo 3 e 4, ok? E diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4. Então Josafá temeu. Em outras traduções está escrito exatamente isso. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em
todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. 2 versículos, e nesses 2 versículos, por 3 vezes, nós encontramos esta menção: buscar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor, buscar ao Senhor. Então nós vemos que o cerne disso é buscar ao Senhor. Mas, bom dia, Jeane, como é bom ter você aqui. Bom dia, irmã Regina. Agora já é outra Regina. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, Cris. A Cristiane está falando aqui. A Cristiane é aqui do Canadá, ela é lá de Oshawa. Ela está dizendo que ela vem e ela anota tudo. Glória a Deus. É desse jeito. É desse jeito. Depois você mastiga de novo e assim é tremendo. Então vamos lá. Ele se ajunta para buscar o Senhor. Mas o que é de especial nessa oração? Gente, a oração de Josafá é uma oração diferente de todas. Porque a oração de Josafá, ela expõe tudo que está dentro dele. E às vezes nós temos essa grande dificuldade quando a gente vai orar. Por quê? Porque o sistema, tá? Isso, quando eu digo sistema, não é uma igreja, é esse sistema que envolve, né, esse universo da oração, muitas vezes, ele tenta colocar para nós que uma mulher de oração, um homem de oração é o quê? Uma pessoa de peito de ferro, é uma pessoa que não tem nenhum sentimento, é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que não tem dor, é uma pessoa que não tem angústia. É mais ou menos assim, quando eu dobro os joelhos, eu me torno um super-herói. E isso não é verdade. Nós vamos compreender isso. Nós vamos compreender isso na oração de Josafá. Então nós vamos aprender hoje quem era Josafá, em que momento ele estava fazendo essa oração e qual era a situação e como ele faz, de que maneira ele revela todos os sentimentos que estão dentro dele. E isso não, de maneira nenhuma, torna a oração dele ineficaz. E nós vamos falar nesta manhã qual é o real sentido de quando eu revelo a minha humanidade na oração, ok? Então vamos lá. Quem era esse Josafá? Vamos conhecer um pouquinho para você conseguir entender, não é? Josafá foi um dos grandes reis de Judá, um dos melhores reis de Judá. No entanto, ele foi filho de um homem que foi um péssimo rei. O nome desse homem péssimo se chamava Asa. Asa foi um rei que começou muito bem. Deus havia dito que seria com ele, Deus havia feito promessas sobre a vida dele, Deus havia usado um profeta para falar com ele grandemente, dizendo assim: olha, enquanto você for comigo, estiver comigo, eu vou ser com você. Então, esse homem começou muito bem, esse homem venceu uma batalha contra milhares, com uma quantidade pequena de soldado. Esse homem fez uma grande reforma, tirou todos os ídolos de dentro da casa de Deus. Isso mesmo, Sabrina. Sabrina diz que ela assiste, depois ela volta e assiste tudo de novo. Isso mesmo. Bom dia, Lucileia, Deus te abençoe. E aí o que acontece? Esse homem, ele foi o precursor, se eu posso assim dizer, do primeiro grande avivamento que teve em Judá. Mas quando esse homem cresce, a paz do Senhor, Rose, esse homem, ele vai se afastando, esse homem se torna o quê? Soberbo, e Deus corta, ele morre de uma enfermidade, e o seu filho Josafá começa a reinar. Josafá, diferente do seu pai, Josafá, ele faz uma grande, e agora eu quero que você guarde isso, tá? Josafá, ele faz uma grande reforma em Judá, tá? Josafá, ele não faz simplesmente uma reforma física, mas ele faz uma reforma espiritual. Josafá, ele levanta homens que passam por toda a nação ensinando a palavra. Era isso que Josafá queria. Josafá queria que aquele povo compreendesse a palavra. Por quê? Porque um povo que conhece a palavra de Deus, ele é forte, ele conhece as suas promessas, ele sabe quem ele é, ele conhece a sua identidade. Josafá faz isso, vai lá, ensina. Josafá, ele prima pela justiça, não é juízo, justiça, ok? E ele levanta juízes que passem por toda a nação julgando causas. Ele diz assim, aqueles juízes: não aceitem suborno, não aceitem presentes, não façam acepção de pessoas, julguem retamente. Então Josafá, ele faz algo ele revoluciona.
E aí a gente pode pensar, um homem que revoluciona nesta forma, desta maneira, certamente vai viver uma vida poderosa, só de vitória. Então quero abrir o primeiro parênteses aqui para você. O fato de nós vivermos como Deus deseja, o fato de nós expandirmos o reino, o fato de nós levarmos a verdade, o fato de nós semearmos os princípios eternos, não nos privará de passar por guerras e nem por combates. Então não alie a situação que você está vivendo a aprovação ou desaprovação divina, de forma nenhuma. Guerreie estas guerras no altar da oração com legitimidade. É ali no altar da oração que você vai compreender muitas coisas. E a Bíblia começa o capítulo de número 20 exatamente com esta frase: e sucedeu que depois disso o que, Alessandra? Depois que ele fez toda essa reforma, depois que ele leva Judá a um quebrantamento diante de Deus, depois que ele insere princípios e valores, quando tudo parecia bem, ele recebe uma notícia de que 3 povos estão vindo contra eles. É uma multidão muito grande, uma multidão imensa está vindo contra Judá, contra o rei Josafá, está vindo para destruir. E agora a gente entra na humanidade. Este homem não era um homem de Deus? Era. Esse homem não era um homem que buscava ao Senhor? Buscava. Esse homem você vai ver várias vezes ele buscando ao Senhor. Quando, no livro de 2 Reis, capítulo 3, ele é aquele homem que quando ele vai para a batalha com o filho de Acabe e eles estão no deserto, ele é o homem que diz, tem aqui algum profeta para a gente consultar? Então ele estava sempre querendo ouvir Deus, e quando ele não ouvia, ele tinha problema e depois Deus mandava um profeta e ele se humilhava. Então ele era um homem que tinha uma afinidade com Deus. E aí eu posso pensar, se eu tenho uma afinidade com Deus, a minha humanidade não aparece. Se eu tenho uma afinidade com Deus, eu nunca vou ter medo, eu nunca vou ter angústia. E eu quero dizer hoje para você que isso é mentira. É mentira. Nós temos todo esse tesouro em vasos de barro. A nossa estrutura é pó. Salmo 140, o salmista diz, porque ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então não permita que a tua humanidade lhe afaste da grandeza de Deus, lhe afaste do altar da oração. Quando Josafá recebe toda esta notícia, o que acontece? A primeira palavra que vem é essa: e ele teve medo. Ele teve medo, é assim que está dizendo, tá? Ele teve medo. Mas o que ele faz com esse medo? Então a questão não é a nossa humanidade, é o que nós vamos fazer com ela. A nossa humanidade, os nossos sentimentos não podem nos paralisar. Eles têm que o quê? Que nos mover para o altar da oração. Eles têm que nos mover para o céu. A Bíblia diz que Josafá teve medo, mas colocou a buscar ao Senhor. Ele tem medo, mas ele vai buscar ao Senhor. Olha que coisa interessante. Olha que segredo. Pedro teve medo e começou a afundar. Josafá teve medo e começou a buscar ao Senhor. Preste atenção, o medo de Pedro paralisou, o medo de Josafá o fez ir avante. O medo de Pedro roubou-lhe a fé, o medo de Josafá lhe tornou dependente. O medo de Pedro lhe fez tirar os olhos de Jesus. O medo de Josafá lhe fez colocar os olhos naquele que podia fazer milagre. O medo de Pedro lhe fez perder o propósito. O medo de Josafá lhe lançou para o propósito. Então compreenda esta verdade. A tua humanidade não pode ser um fator paralisante na vida de oração. A tua humanidade tem que ser, na verdade, o combustível que te leva a buscar, que te leva a clamar. Porque a minha humanidade revela uma coisa: dependência. Então vejamos, Josafá teve medo e começou a buscar ao Senhor. Então eu vou lhe dizer uma coisa: o que a nossa humanidade está fazendo conosco?
O que? Josafá expõe a sua humanidade no altar da oração. O que é a nossa humanidade? Quando eu tenho medo, eu paraliso? Quando as coisas me angustiam, eu paraliso? Não. Vamos ver um outro exemplo de alguém que na sua humanidade ele vai avante. Jesus. Jesus lá no jardim do Getsemane, na oração, a Bíblia diz que a alma dele estava angustiada até a morte. E o que ele diz para os discípulos? Eu vou orar. Que coisa poderosa! Então não permita mais que o inimigo lhe engane. O inimigo tenta lhe dizer, ora, se você está angustiado, se você está com medo, se você está passando isso, é porque está faltando Deus na sua vida, então você vai orar, Deus não vai lhe ouvir. Mentira! A nossa humanidade, ela deve ser um combustível para nos levar ao altar da oração. Ela tem que ser um combustível. Estou com medo, essa é a razão que vai me fazer orar. Eu estou angustiada, essa é a razão que me faz orar. Eu estou entristecida porque me perseguiram, isso vai me levar a orar. A minha humanidade não me tira do altar da oração, a minha humanidade me leva para o altar da oração, porque a minha humanidade me faz compreender, não posso sem ele, dependo dele. Então não use a oração para tentar dizer eu sou forte em tudo, não, porque tem dia que nós não estamos fortes. Vamos continuar? Então, mesmo com medo, Josafá ora. E como é essa oração? Porque ontem eu falei de um homem que tinha uma fé muito grande. Antes de ontem eu falei de um homem que desejava uma mudança. Mas agora eu estou falando de um homem que está com medo. Como é essa oração? Uma oração cheia de lamúrias? Uma oração cheia de reclamações? Não. Ele está com medo, mas ele adora. O que você quer dizer? Eu posso estar com medo, a minha humanidade, mas o meu coração adora. Aonde você lê isso? A Bíblia diz que ele olha e a oração dele começa assim, dizendo: Tu és dominador, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O que quer dizer isso? Era como se ele estivesse dizendo: eu estou com medo, a situação está difícil, eu estou cercado, está vindo uma multidão muito grande contra mim, mas tu continua dominando a situação. O medo é inerente à minha pessoa, mas o medo não diz respeito ao teu caráter, Senhor. O medo revela as minhas fragilidades e a humanidade, mas o medo não tira, Senhor, meu Deus, quem tu és. Eu estou com medo, Senhor, porque sou humano, mas o meu medo não tira a fé. O meu medo não é um desespero, esse medo que eu tenho é um medo humano, mas eu estou hoje dominando esse medo no altar da oração. Ele olha e ele diz: eu estou com medo, mas tu és o dominador, e quando eu entendo que tu és o dominador, o meu coração se acalma. Senhor, eu não tenho força, mas na tua mão há força e poder, e não tem ninguém que te possa resistir. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. Ele estava com medo, mas ele estava adorando. Ele não começa a oração com lamúrias, ele começa a oração com adoração. Era como se ele conversasse, quisesse dizer para a alma dele: olha, alma, porque você sabe que a alma é a sede das nossas emoções, não é? É por isso que nós temos um grande problema quando nós vivemos pela alma, nós temos que viver pelo espírito, porque a alma é onde estão as emoções. E eu imagino que, como no Salmo de número, se não me falha a memória, 141, se não me falha a memória, tá? Ele conversa com a alma dele. Essa oração, na verdade, ele está dizendo nas entrelinhas exatamente isso. Oh, aleluia! Ele está dizendo exatamente isso. Fiz sossegar a minha alma. Ele está dizendo: alma, fica quieta. Alma, esse medo vai ter que ir embora. Alma, esse medo vai embora. Por quê? Porque Deus é dominador. Por quê? Porque o Senhor, na mão dele, tem força e poder. Então, primeiro ponto, a tua humanidade pode estar aflorada, mas a tua condição na oração deve ser essa, a adoração. Não comece uma oração reclamando, comece a oração adorando, ainda que as tuas emoções estejam à flor da pele. O primeiro passo de uma oração, quando a humanidade está aflorada, é essa, é adorar, porque a minha adoração comunica a minha alma, sai medo. A minha adoração
oração comunica a minha alma, você não vai reinar. A minha oração comunica a minha alma. A alma é a sede das nossas emoções. A minha oração comunica a minha alma. Eu sei em quem tenho crido. A minha oração comunica a minha alma. Deus está no controle, exatamente, ore. A minha oração comunica a minha alma. O medo não vai prevalecer. Então, se as tuas emoções estão afloradas, comece a sua oração adorando. A adoração não simplesmente fala, revela o caráter de Deus, mas a adoração também, ela diz a minha alma quieta, porque eu sei em quem estou crendo. O que mais há nessa oração? Ele está com medo. Sempre vamos lembrar disso, porque é isso que move. Versículo 3 de 2 Crônicas está dizendo aqui, o quê? Teve medo e começou a buscar ao Senhor. Então, medo está lá, a alma está lá, gritando, estou com medo. Mas, mesmo com medo, ele não perde o senso de convicção do propósito. A minha oração, ela tem que me mostrar, deixar isso bem claro. Quando a minha humanidade aflora, eu sei onde estou e por que estou. Por que você quer dizer isso? Josafá diz assim, na sua oração: Senhor, Tu nos trouxeste para este lugar. Tu lançaste o povo fora desta terra e Tu deste esta terra à tua semente, Abraão, teu amigo. O que ele está dizendo? Quem nos colocou aqui foi Deus, Senhor. Os inimigos estão vindo. Bom dia, Ana Cristina. Os inimigos estão vindo. O medo está vindo dominar meu coração. Mas, Senhor, esse medo não vai me fazer perder a convicção do propósito. Quem me colocou aqui foi Deus. Quem me colocou aqui foi Deus. E eu libero esta palavra para a tua vida. Ainda que a tua humanidade, ainda que a tua alma esteja gritando, corre para o altar da oração e declara: quem me colocou nesta cidade foi Deus. Quem me colocou nesta casa foi Deus. Quem me colocou nesta igreja foi Deus. Quem me colocou nesse emprego foi Deus. Quem me colocou foi Deus. O medo, a tua humanidade não pode lhe fazer perder a convicção do propósito, a convicção de quem lhe colocou. Sabe, eu vejo nessa oração uma coisa tremenda. É como se ele estivesse falando com Deus e ao mesmo tempo dizendo: alma, ouve tudo isso, alma. Ouve tudo isso, ouve. Ouve, sabe? Era como se ele estivesse sentando num cavalo que nunca foi domado e dizendo: ei, acalma. Ei, humanidade, você pode até aflorar, mas você não vai dominar, não. Ei, sabe, como ele estivesse amansando. E ele diz assim: quem nos trouxe para cá foi Deus. Será que ele precisava convencer Deus disso? Não, Deus sabia, mas ele queria expor a Deus: eu sei que tu me trouxe, e dizer à alma: eu sei que ele me trouxe. Então ele diz assim: quem me colocou aqui foi o Senhor. Foi o Senhor que nos deu essa terra. Então, o que eu quero dizer? Não permita que a tua humanidade lhe faça perder a convicção do propósito. Ainda que a nossa humanidade grite, ainda que a nossa humanidade, sabe, se estribuche no chão, a gente não pode esquecer que quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Quem te colocou nesse país foi o Senhor. Quem te colocou onde você está foi o Senhor. Então, se foi o Senhor, Ele vai lhe dar vitória. A tua oração, ela tem que deixar isto claro. Não ore com a alma, ore com o espírito. A oração aqui de Josafá, ela não foi uma oração de alma. Ela foi uma oração de espírito. Sandra, o que você está querendo dizer? Se agora se deu um nó na minha cabeça. A nossa alma é a sede das nossas emoções. Então as nossas emoções são geradas na alma. Mas e o nosso espírito? Não. O nosso espírito é aquilo que volta para Deus. A nossa comunicação com Deus não é feita através da nossa alma, é feita através do nosso espírito. A alma, ela também muitas vezes fala do coração, né? Porque o coração não fala de um órgão, né? Não fala lá do músculo. Toda vez que a Bíblia fala do coração, ela fala do quê? Das emoções. E o que a Bíblia diz sobre isso? Porque é do coração que procedem os pensamentos e tal. Não é assim? Quando eu oro com a alma, é o grande problema, porque quando eu oro com a alma, eu oro com emoção.
Então, quando eu oro com a alma, o que quer dizer isso? Eu estou com raiva, e aí o que eu digo? Senhor, faz justiça. Alma. Isso é uma oração almática. É uma oração regida por quê? Por sentimento. Eu estou com medo. Senhor, eu estou com medo, eu vou embora. Porque não é oração almática. Mas quando eu oro com o Espírito, eu não perco a consciência do que está acontecendo, mas eu consigo alinhar isso e levar isso ao propósito. Então ele está orando aqui com o Espírito. Ele está dizendo, Senhor, a minha alma está com medo, mas o meu Espírito não me deixa esquecer a tua promessa. Eu estou aqui orando no Espírito em nome de Jesus. Ainda que a tua humanidade aflore, porque nós não perderemos essa humanidade. Não faça orações almáticas, faça orações que nasçam no Espírito. Toda oração que nasce na alma, ela é carregada de sentimentos e de emoções, muitas vezes que não estão alinhadas ao que Deus tem para a nossa vida. Então eu pego a minha alma, como disse o salmista, fiz sossegar a minha alma, e diz, acalma, alma. Davi fazia isso várias vezes, ele diz, acalma, aquieta, fica quieta a alma. E ele ora no Espírito. E aí o que eu vejo mais? Com medo a alma, mas no Espírito, conservando a história. Por quê? Ele diz assim, Senhor, nós temos uma história, eu estou com medo. A alma está com medo, mas o meu espírito está me fazendo lembrar que nós temos uma história. Senhor, nós passamos, os nossos antepassados passaram pelo território de Moabe, passaram pelo território dos Amonitas, e Senhor, nós não guerreamos com eles. Senhor, nós passamos, nós desviamos dele, nós não destruímos. Sabe o que eu acho interessantíssimo? Ele está dizendo, nós temos uma história legítima. Glória a Deus, Cris, que bom que esse devocional está sendo de aprendizado. E é isso o nosso objetivo. Olha o que ele está dizendo. Nossa história é legítima. A gente não tem nenhuma marca na nossa história, não. Guerrearam contra nós, mas nós não destruímos ninguém. Nós não acabamos com ninguém. Nós não fizemos nada de mal. Em nome de Jesus, ainda que a tua alma esteja com medo, que o teu espírito busque tua história. Você tem uma história. Você tem uma história. A tua humanidade não pode lhe fazer esquecer da tua história. A alma de Josafá gritava, mas o espírito dele lembrava, você tem história. Você tem história. Era como se ele estivesse dizendo, você já guerreou contra esses inimigos uma vez. Você já passou por eles uma vez. Você já teve vitória por eles uma vez. Então você vai ter de novo. Você quer encontrar ânimo para continuar guerreando? Você quer encontrar ânimo para não sair do altar da oração? Você quer encontrar ânimo para não permitir que a tua alma gerencie a tua oração e a tua oração se torne um fardo cheio de lamentações e murmurações? Busque a tua história, a tua história. Nós estamos com uma visão muito futurista. A gente quer, Senhor, faça isso para que eu renove minhas forças, faça isso para que eu tenha ânimo, faça isso. O Senhor diz, não, que você relembre, traga à memória o que lhe traz esperança, lembre da sua história. Então eu vejo aqui, gente, nessa oração de Josafá, uma guerra, alma e espírito, alma com medo, espírito trazendo princípios, alma dizendo estou com medo e o espírito dizendo lembra da história, lembra do propósito. E aqui eu vejo algo lindo, estou com medo, alma, mas o espírito está dizendo lembra da promessa. Aonde você lê isso? Eu leio aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E no versículo 8 diz assim, e habitaram nessa cidade, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O que ele estava falando? Ele está falando da promessa que o Senhor fez para Salomão, 2 Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7. Quando o Senhor diz assim, olha, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei, sararei. No capítulo 6, Salomão colocou tudo isso. E se a peste vier? E se o juízo vier? E se a fome vier? E se a gente entrar no templo e orar? O que o Senhor vai fazer? O Senhor diz, vou ouvir. Havia uma promessa. O medo me paralisa.
paralisa a alma. A oração almática, irmão, ela é paralisante. Toda pessoa que tem uma oração almática não vai longe, mas o Espírito me leva a lembrar das promessas, por mais antigas que elas sejam. Essa promessa era uma promessa de quase 3 séculos atrás, mas Josafá está dizendo, nós temos uma promessa. Vamos voltar para aquela comparação. Ele falava para Deus, Deus, nós temos uma promessa. Ele falava para a alma, você não vai dominar não, eu tô com medo, a alma tá aqui com medo, mas eu tenho uma promessa. Então, em nome de Jesus, permita que a tua alma seja silenciada pela voz do teu espírito dizendo, eu tenho uma promessa. O que nos segura no altar da oração é esses princípios. O que nos leva a ter uma vida de oração quando a nossa humanidade aflora é esses princípios. Primeiro, a alma está com medo, mas o espírito continua adorando. A alma está com medo, mas o espírito continua tendo a certeza de quem colocou você no lugar que você está é Deus, ou seja, estou no lugar que Deus me plantou. A alma, ela está com medo, mas o espírito continua dizendo, eu tenho promessa. A alma está com medo, mas o espírito está dizendo, eu tenho história. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a minha oração no espírito, ela muda todas as coisas. Uma oração que não tinha o propósito de camuflar e sim expor a humanidade. Josafá não estava querendo dizer aqui, olha, eu não tenho, não, Josafá tinha assim, não, a minha alma está turbada. É assim que a minha alma está. Mas eu não vou deixar que a minha alma domine. A minha humanidade é essa. Mas o meu espírito aqui não vai deixar. E aí ele diz, olha, no versículo 3, ele disse assim, o escritor diz, Josafá está com medo. No versículo 12, Josafá diz, Senhor, além do medo, eu não tenho força contra essa multidão. Eu não tenho força, não. Terceira coisa que ele fala, eu não sei o que fazer. Ora, Alessandro, então isso mostrava falta de fé. Nunca mostrou falta de fé. Mostrou o quê? Dependência. Porque o primeiro ponto ele está dizendo, eu não sei o que fazer. O primeiro ponto está dizendo, eu não tenho força. Se parasse aí, a gente diria uma oração almática. Só está falando da alma, só está falando do sentimento que tem na alma. Não tenho força, vou parar, vou desistir. Orações almáticas, orações carregadas de emoções. Mas aí ele continua e ele diz, o grande, mas sabe, o grande cerne. Ele não permitiu que a emoção, que a sua humanidade lhe paralisasse ou lhe prendesse a cadeias de inadequação. Oh, eu não sou como ninguém. Oh, estou com medo. Olha, Deus foi injusto. Fiz tanta coisa para ele e agora ele me abandonou. Não. Ele diz, é bem verdade, Senhor, que a minha alma está com medo. É bem verdade que eu não sei nem o que fazer diante disso. Não estava preparado para isso. É bem verdade, Senhor, que eu não tenho força e eu não sei o que fazer. Estou perdido. Mas tem um detalhe, Senhor. Tem um detalhe. Eu não me sinto inadequado. Eu ainda tenho a arma certa, a arma da oração. E, Senhor, os meus olhos estão em Ti. Oh, aleluia! Ele até perde a força, mas ele não perde o foco. A questão nunca será força, e sim o alvo, a determinação, o propósito. Exatamente, Vanessa, dependência. Aquilo apontava o quê? Dependência. Senhor, a minha alma está desse jeito, só que a minha alma quer fazer eu paralisar. No entanto, eu pego todo esse combustível que, na verdade, a alma está me dando para caminhar até o altar da oração e dizer, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Então, a minha condição, a minha humanidade não pode me paralisar. A minha humanidade tem que me lançar para o altar da oração numa condição de dependência. E aí que eu acho lindo, ele diz assim, e Senhor, a minha alma está desse jeito, eu estou desse jeito, não sei o que fazer, a minha força, verdade, a nossa alma contra o inimigo, ela é espiritual, eu não sei o que fazer, Senhor, mas tem um detalhe, eu continuo
olhando para ti. Eu não perdi o foco. Eu não estou olhando para minha humanidade, para minha alma, ainda que ela exista. Eu estou olhando para ti. O meu espírito me leva a olhar para ti. E aí eu quero abrir um parênteses. Você lembra da igreja de Filadélfia? Apocalipse, capítulo de número 3. E Jesus diz: eu sei que você não tem força. Eu sei que você não consegue suportar os maus. Eu sei de tudo isso. Eu sei que a tua alma, né, tá vivendo um momento, a tua humanidade tá aí. Mas sabe o que eu admiro em ti? Que mesmo você não tendo força, você não negou a fé. Então o que eu vejo? Era como se Deus estivesse dizendo: o que me aprecia em ti não é a força, o que me aprecia em ti é a fidelidade. Se eu pudesse usar esse texto para Josafá, eu diria que Deus também diria a mesma coisa. O que me atrai os olhos para você não é a tua força, a tua coragem ou a tua estratégia de guerra. O que me atrai é que você não perde o foco, é a tua fidelidade, é que diante de tudo isso você não abandonou o altar da oração, é que diante de tudo isso você continua orando. Você continua clamando. Josafá, irmãos, ele não perdeu o foco. Não permita que a tua humanidade, não permita que a tua alma lhe arranque do altar da oração. Ou pior ainda, não permita que a tua alma, e quando eu falo alma, eu falo do quê? Emoções. Não permita que a tua alma talvez lhe deixe no altar da oração, mas destruindo a legitimidade dele, transformando a oração num lugar de lamúrias, de lamentações, de murmurações e de dizer: eu vou cair, eu vou desanimar porque estou com medo. Não. Salmo 27, o salmista disse: a quem temerei e de quem me recearei se o Senhor é minha luz? Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no oculto do seu pavilhão. Isso mesmo, Tati, anota tudo. E glória a Deus que tem sido lições para a sua vida. Então ele diz o quê? No dia da adversidade ele vai me esconder. Que está dizendo assim: eu não vou fugir desse dia. Esse dia vai chegar, esse dia vai vir. E nesse dia a minha alma vai querer gritar com medo. Mas nesse dia ele vai me esconder no oculto do seu pavilhão. E você vai dizer: o que é esse oculto do seu pavilhão? Esse oculto do seu pavilhão falava, sabe sobre o quê? O lugar de esconderijo de Deus. Falava sobre o quê? O lugar do santo dos santos. O lugar da glória de Deus. Então, o dia da adversidade não tem que me levar para um lugar de desprezo, onde eu digo: ó vida, ó céus, mas ele tem que me levar para o secreto, ele tem que me levar para o lugar da oração, ele tem que me levar para isso. Isso mesmo, Ana Lu, minha amiga linda. Deus conhece a nossa estrutura, é uma luta diária contra a nossa alma, é uma luta diária, gente. O nome alma é tão bonitinho, né? A gente diz: a minha alma, minha alma, minha alma, né? Os louvores é cheio de a minha alma, minha alma. E é maravilhoso mesmo, a alma é a sede das emoções. E se nós não tivermos essas emoções é complicado, né? Porque a emoção que me leva a ter medo também me faz ter coragem. A alma que às vezes está com medo também traz a coragem, enfim. Só que o problema todo é esse: se a nossa alma ela não estiver dominada, não estiver sob o domínio do Espírito, a nossa alma vai transformar a oração numa verdadeira lamúria. Nós vamos perder o senso. Nós vamos viver sempre nos arrastando. A humanidade de Josafá, ela foi dominada pelo Espírito. Ele pegou a alma e levou para onde? Para o domínio do Espírito. Amém, Celina, amém. E ele fala comigo também. Esse Senhor fala comigo, tá bom? Então, o que o Senhor quer que você aprenda hoje? E eu vou ser redundante, repetitiva. Não permita que a tua alma domine o teu ambiente de oração. O teu ambiente de oração tem que ser dominado pelo Espírito. A tua alma vai encher esse ambiente de oração de emoções momentâneas, mas o teu Espírito vai canalizar todas as coisas para a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O Espírito vai sobressair a alma. A alma vai dizer: estou com medo, mas o Espírito vai dizer: eu adoro, porque ele tem o domínio da situação. A alma vai dizer: estou com medo, mas o Espírito vai dizer: posso estar com medo, mas quem me colocou aqui foi ele. Você está entendendo? O Espírito traz uma visão realista e de fé. O Espírito me leva ao quê? Ao futuro em Deus. O Espírito me leva ao quê? Ao comando de Deus. A alma me leva ao quê? Ao momento,
a emoção, a minha humanidade, a limitação. Então o que eu vejo aqui, ele olha e ele diz: Senhor, os meus olhos continuam em ti. A minha alma está aqui, ó, desesperada, gritando, mas eu continuo olhando para ti. Então ele perde, a humanidade dele grita, mas ele não perde o quê? O foco. Quando eu transformo a minha humanidade em dependência, o Espírito entra em ação. Então a oração, gente, ela tem a paz do Senhor, Andréia. A oração, ela é uma arma poderosa. Nós começamos a oração de um jeito, e como nós vamos terminar, isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Porque nós começamos aqui. Geralmente nós começamos a oração no caminho da alma. Não é assim? Foi a alma de Josafá que o fez orar. Alessandra, onde você está tirando isso? Ele teve medo. Aonde nasce o medo? Na alma. O medo não nasce no espírito. A alma é a sede das emoções. Ok? Então ele começou na alma. Se ele termina essa oração na alma, gente, essa oração era um fracasso. Porque ele terminaria como Pedro. Pedro começou no espírito dizendo: ei, eu quero ir, eu acredito. Mas quando ele está lá no meio do lago, né, do mar, que a gente diz mar, né? O que acontece? A alma domina e vira um fracasso. Se a minha oração começa na alma e termina na alma, ela vai virar um fracasso. Por quê? Porque quem vai reger a minha oração são as minhas emoções, é o meu medo, é o meu sentimento de vingança, é o meu ódio, é o meu sentimento de inadequação, é a minha baixa estima, é o que vai reger a minha oração. Ah, Senhor, o fulano quer me humilhar porque eu não sou nada. Gente, eu detesto esse tipo de oração. Eu sou uma coitadinha, tu sabe, pelo amor de Deus, ninguém é coitado. Deus não chamou ninguém, Deus não chamou os coitados, Deus chamou os filhos. Nós somos filhos, limitados, mas filhos. Então, se a nossa oração começa na alma, é assim que vai ser a nossa oração. Você conhece quando alguém está orando na alma, na esfera da alma, quando a oração dele é assim: ai, mas coitado, Senhor, ai, estão me humilhando, estão me pisando, e Senhor, eu sou um coitado. Alma, oração de alma. Ah, Senhor, meu Deus, eu estou com muito medo e eu vou desistir. Alma. E quando há uma transição da oração de alma para a oração do espírito, quando diz assim: Senhor, estão me afligindo, Senhor, eu estou sendo injustiçado, mas Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente na minha angústia. Houve uma transição, a oração começou na alma, mas ela foi para o espírito. A oração começa na alma quando eu olho, quando eu digo assim: Senhor, olha, fizeram isso comigo e o meu coração, Senhor, ele quer se vingar, alma, mas Senhor, eu olho para Ti, me ensina a amar, me ensina a perdoar. Houve uma transição, a oração começou na alma, mas ela foi para o espírito. Então entenda isso, tua oração não pode começar na alma e terminar na alma, porque ela vai ser um fracasso. A oração que atrai a mão de Deus é a oração que começa na alma. Irmãos, e você que entrou agora, talvez você tá, mas o que é isso? Assista a live desde o começo. Quando eu estou falando de alma, irmão, não estou falando de fervor, porque isso também é um equívoco nosso. A gente acredita que o fervor nasce na alma, o fervor nasce no espírito. Tanto que Romanos diz: sede fervorosos na alma. Não, Romanos diz, Paulo escrevendo aos Romanos diz: sede fervorosos na onde? No espírito, tá? A emoção. É por isso que a gente está vendo um momento onde a igreja está vivendo de emoção. E aí, e quando sai do culto, tá todo mundo arriado. Por quê? Porque foi alma, foi emoção, nasceu na alma. Porque quando o fervor nasce no espírito, é outra dimensão. E o que a gente está entendendo isso? Irmão, vai começar na alma, muitas vezes vai começar na alma, mas eu tenho que fazer essa transição para o espírito. Tem que ter essa transição, ela não vem de Deus, ela vem de nós. E eu preciso fazer a transitar da alma para o espírito. Tá bom? Eu preciso, porque realmente o que me leva às vezes ao altar de oração são as minhas emoções. Só que eu preciso pegar essas emoções e levar para o espírito. Eu não posso deixar a alma continuar reinando. Foi o que Josafá fez. Josafá começou na alma, mas terminou no espírito essa oração dele. E quando eu transformo a minha humanidade em dependência, isso só acontece o quê? Na transição oração alma espírito, o Espírito Santo entra em ação. Quando ele coloca, faz toda essa transição, e você percebe transição, há uma transição, alma, espírito, alma, espírito, alma, espírito, alma, ele vai pegando alma e espírito, vai pegando a alma e jogando para o espírito, né? E o espírito vai abrindo essa visão. Então, quando ele faz isso, o que acontece? O espírito se move, e o Espírito do Senhor toma a boca do profeta e diz:
Nesta peleja, o Senhor ordenou que Josafá e seu povo apenas louvassem o Senhor. Exatamente. Por quê? Porque houve uma transição. O medo não me faz louvar, gente. O medo nunca vai me fazer cantar no meio da luta. Ixi, o medo vai fazer o quê? Eu querer fazer o quê? Pegar minhas coisas e ir embora. O medo vai querer fazer o quê? Eu desistir. O medo não vai fazer louvar, não. A alma, irmão, a alma, as emoções, elas vivem no momento. As emoções, elas são regidas pelo momento. A alma, ela é momento. É por isso que eu sou redundante em dizer toda hora esse versículo do livro de Salmo. Fiz sossegar a minha alma. Tem que fazer sossegar a alma, né? E aqui nós vemos o quê? O Espírito entra agora em ação. Até agora foi esse tênis de mesa, alma, espírito, alma, espírito, alma, espírito, alma, espírito. Mas quando Josafá declara, Pai, quem domina aqui não é a alma, quem domina é o espírito. Os meus olhos estão em ti. Eu continuo olhando para ti. Os meus olhos estão em ti. O que acontece? O Espírito Santo toma a boca do profeta e diz: eu estou tomando o controle. A peleja não é de vocês. A peleja é minha. Quando eu transformo a minha humanidade em entrega, eu coloco tudo nas mãos do Senhor e Ele assume o controle. Enquanto a nossa oração for almática, o controle é meu. Então eu vou ter que lidar com essas emoções, eu vou ter que lidar com isso, com o medo. Mas quando a minha oração ela deixa de ser almática e ela se torna uma oração espiritual, na esfera do espírito, então o comando não é mais meu, é do Senhor. Então você está querendo dizer que eu não posso sentir as minhas emoções? Não, eu estou querendo dizer que as suas emoções não podem dominar você. Nós somos feitos por Deus para ter emoções. Somos feitos o quê? Corpo, alma, espírito. Corpo, matéria, alma, sede das emoções, o espírito que me conecta a Deus, não é? O espírito veio de Deus e volta para Deus, não é assim? Então essa composição foi feita de Deus. Agora, eu não posso deixar a minha alma reinar. Eu não posso deixar que as minhas orações sejam almáticas. Porque o que me conecta a Deus, o que é? É o meu espírito. Então eu preciso que a minha oração ela seja na esfera do espírito. A minha alma ela pode ser o combustível, mas o meu espírito. E quando essa oração no espírito realmente toma a proporção devida, alcança o ápice, o que vai acontecer? É como se fosse realmente uma volta. Na área do espírito, algo é gerado e a minha alma encontra abrigo. O medo é transformado em coragem. O medo não é transformado em coragem na esfera da alma. O medo tem que ir para a esfera do espírito. Na esfera do espírito, ele se transforma em coragem e domina a minha alma. Espero que você tenha conseguido entender isso. Amém? A minha humanidade, ela se torna combustível quando eu não permito que a minha alma gerencie as minhas orações. Quando eu oro, começo até orando na esfera da alma, mas eu vou para o espírito, eu transito para a área do espírito. Então, tudo muda. A oração de Josafá foi poderosa, porque ele não escondeu a sua humanidade, mas não permitiu que a sua humanidade regesse esse período de oração. Ele levou a sua alma a entender o que havia no seu espírito. Na alma tinha medo, mas no espírito tinha adoração. Na alma tinha medo, mas no espírito tinha a certeza de que estava no centro da vontade de Deus. A alma tinha medo, mas o espírito lembrava das histórias de conquistas que o Senhor havia dado. Na alma tinha medo, mas o espírito lembrava a promessa. Na alma tinha medo, mas no espírito mostrava o que? Eu tenho um foco, eu sei para quem estou olhando, eu sou dependente. E isso mudou tudo. Permita a Deus que nesta manhã nós possamos viver isso. A nossa humanidade estará lá. Eu não posso permitir que a minha humanidade, que as minhas emoções me paralisem, mas eu também não posso permitir que elas dominem. Eu devo transitar num mundo da oração, da alma para o espírito, da alma para o espírito, da alma para o espírito. Amém? Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Amanhã teremos algo poderoso ainda em Deus, e nós vamos indo, nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo como Deus está nos ensinando, até para mim Ele está me ensinando, tá bom? E eu vou fazer um pedido a você, aqui no finalzinho, né, quando você está assistindo, tem um aviãozinho, e aí pega esse aviãozinho e manda para várias pessoas. Alessandra, você quer curtidas? Não, gente, eu quero que essa palavra chegue aos lugares mais distantes que elas possam chegar. Eu quero que essa palavra chegue, sabe, longe. É como Paulo estava preso.
Paulo, ele não podia sair pregando, mas o que ele fazia? Ele enviava cartas, essas cartas chegavam aos lugares mais distantes e vidas eram salvas. Então, o meu pedido é que isso chegue aos lugares mais distantes, que esses segredos que Deus tem revelado para nós sobre oração, gente, isso não saiu da minha mente, não. Até essa questão que hoje o Senhor nos ensinou de manhã sobre essa transição alma-espírito, orações almáticas, são carregadas de sentimentos, por vezes, malignos, e orações feitas no Espírito, elas realmente trazem a vontade de Deus. Isso foi algo que Deus trouxe para mim agora, sabe? Foi um segredo de Deus, foi a revelação do fogo branco. Tá? Então a gente quer compartilhar isso. Glória a Deus, Cris, que você está aprendendo. E nós vamos agora levantar o nosso clamor, tá? Nós vamos clamar. Se você estiver na sua casa e tiver condição de dar uma paradinha de 5 minutos para orar, eu lhe convido a fazer isso. Nós vamos orar agora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu não tenho palavras, Senhor, para te louvar. Porque nessa manhã tu sentou aqui com a gente nessa mesinha, aqui nesse quintal, Pai, e o Senhor falou. Tu sabe, Senhor, meu Deus, que foram segredos do céu. O Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos movendo a viver um novo tempo na oração. O Senhor está nos levando, ó Pai amado, meu Deus, a ter uma nova perspectiva. O Senhor está nos levando a ter orações eficazes. E, Senhor, eu te louvo porque eu creio. Eu creio, Senhor, que viveremos algo tão extraordinário de Deus como nunca vivemos. Porque, Senhor, não há ninguém que encontre o caminho do secreto de oração e permaneça o mesmo. Oh, Deus, Deus da minha vida, da mesma maneira, Pai, que Josafá, ao receber uma notícia, Senhor, ele teve medo. Quantas vezes o medo também assola, quantas vezes, Senhor, meu Pai, as emoções afloram, quantas vezes, Senhor, meu Deus, o nosso coração fica carregado, ó Pai amado, de medo, de dor, de traumas, de angústia. Deus, é tanta coisa, oh Pai, é tanta coisa, e às vezes, Senhor amado, esses sentimentos, essa humanidade, ela vai dominando, Senhor. Meu Deus, a nossa oração, e a nossa oração se torna tão almática. A nossa oração, Senhor, meu Pai amado, meu Deus, ela fala só das nossas emoções, e ela transforma o que é transitório em decreto definitivo. Mas nesta manhã eu lhe clamo, oh Deus, eu lhe peço, lembra que no livro de Zacarias, Senhor, o Senhor disse que derramaria um espírito de graça e de súplica. Oh Deus, Deus, a súplica, ela não nasce, Deus, na alma, na emoção, é no espírito. Ainda, Senhor, que a forma poética que nos foi ensinada nesta geração, Senhor, onde nós falamos de alma e tudo é tão poético, tão poético, tão poético. Quando nós vamos para a tua palavra, nós entendemos algo, Senhor, além. A alma, Senhor, ela é boa quando ela é dominada pelo espírito, mas a alma se torna uma bomba quando ela é dominada pela carne. Oh Deus, nesta noite, nesta manhã, digo melhor, nós não queremos mais orar na esfera das emoções, nós queremos ter uma oração, Senhor, na esfera do espírito. Nós queremos, Senhor, meu Pai amado, como diz a tua palavra, orar no espírito, andar no espírito. Senhor, é o espírito. Paulo disse, sede fervorosos no espírito. Paulo disse, orando no espírito. Paulo disse, vivendo no espírito. Dei calamanchou, calamassovia. Mas às vezes as nossas lutas são tão grandes, as nossas provas são tão grandes, as nossas afrontas são tão grandes, que, Senhor amado, é como uma areia movediça. Nós estamos, Senhor, no território da alma, e quanto mais nós queremos sair dele, não conseguimos. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero orar e clamar que esse homem, esta mulher, Senhor, comece a sair dessa esfera e comece a ir para o meu Pai amado, para a esfera do Espírito. Deus, nós não vamos orar mais carregados, Senhor, direcionados, ó Pai, por emoções. Não, quando a minha emoção gritar, se vingue, o meu espírito vai gritar, peça que eu lhe ensine a perdoar. Quando a minha oração, Senhor, a minha emoção, Senhor, gritar, peça a honra humana, o meu espírito vai me dizer, toda a honra é do Senhor Deus.
as orações do Espírito. Oh, Lando Lemenecácia, Deus, as pessoas estão sendo frustradas no altar da oração e não estão compreendendo por quê. Na verdade, é porque a oração está sendo almática e Deus não pode atender orações almáticas, porque orações almáticas falam sobre nós, mas orações geradas no Espírito falam sobre Deus. Oh, meu Pai, que haja uma transformação tão grande sobre a tua igreja, que haja uma transformação tão grande sobre o teu povo, que esse homem, essa mulher consiga entender, ó Deus, que o que ele está vivendo, as emoções só podem ser, Senhor, um combustível para levá-lo ao altar da oração, mas é ali, Senhor, que vai ser feita essa transição, em nome de Jesus. E quando nós, Senhor, começamos a orar na esfera do Espírito, o medo vira coragem, o ódio vira perdão, o trauma vira cura. Deus, é na esfera do Espírito que há, Senhor, a mudança, que há, Senhor, a libertação, que há a restauração, que há o renovo. Em nome de Jesus, Pai, nós não iremos de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma, meu Pai, camuflar as nossas emoções. Elas estão aqui, mas nós precisamos, Senhor, levá-las, Senhor amado, para a área do Espírito. Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, pelo discernimento, eu clamo, Senhor amado, pela transformação. Pai, eu não quero fazer uma oração pedindo chaves, eu quero fazer uma oração pedindo, Senhor, o conhecimento desta vida de oração, em nome de Jesus, em uma era em que os nossos louvores falam só de alma, as nossas mensagens falam só de alma. Parece, Senhor, meu Deus querido, que as nossas emoções é o que mais importa. Nós levantamos um grito e clamamos: tira-nos, Senhor, desta vida almática e leva-nos, Senhor, para uma vida do Espírito. Senhor, permita que deixemos de ser regidos, Senhor, pelas emoções e passamos a ser regidos pelo Espírito. Queremos nesta manhã, Senhor, essas 3 dádivas. Queremos ser fervorosos no Espírito, orar no Espírito e andar no Espírito. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Pai, nós queremos clamar por um dia de bênção e de vitória para esse homem e para esta mulher, e que esta palavra remoa o dia inteiro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que presença maravilhosa. Assista de novo, faça as anotações e faça essa transição. Chega de uma oração almática, vamos para uma oração no Espírito. Chega de viver uma vida almática, vamos viver uma vida no Espírito. Paulo foi o homem que mais falou sobre isso. Frutos do Espírito, fervorosos no Espírito, orar no Espírito, andar no Espírito. É por isso que ele teve uma vida diferente. Enquanto vivermos uma vida almática, seremos frustrados. Quando vivermos uma vida verdadeiramente no Espírito, iremos viver a vida abundante em Cristo. Que Deus abençoe, a paz do Senhor e até amanhã. Gente, divulgue, mande. Alessandra, você quer que divulgue você? Não posso. Para mim é irrelevante. Eu quero que divulgue essa palavra. Irmãos, o meu sonho é esse, que no mundo Deus levante um exército de oração. Se aqui em Toronto Deus levantar 5 pessoas só, verdadeiramente de oração, e que não façam orações almáticas, mas orações no reino do Espírito, meu Deus, esse lugar vai ser abalado. Se aí no Brasil Deus levantar 50 pessoas realmente de oração, que não façam orações almáticas, mas orações no Espírito, o Brasil será restaurado. Em nome de Jesus, a minha oração é essa, um exército de oração. É só isso que eu quero. Então, me ajude. Em nome de Jesus, mande. Se você de repente é muito boa de tecnologia, né? E você consegue salvar essa live e simplesmente fazer alguns videozinhos das partes mais importantes, pode fazer. Eu não sei fazer isso, eu queria muito fazer, porque tem partes que eu mesmo ouço depois e falo, meu Deus, isso é forte, mas eu não sei fazer isso, tá? Mas se você souber, faça. Não, vamos bombardear o mundo com essa palavra. É hora de voltar para oração. E amanhã temos um encontro aqui de novo. A paz do Senhor, Deus abençoe. Dia de bênção e de vitória. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Cristina. Ore por nós. Amém? E eu creio, Vanessa, Deus vai. Deus abençoe. Celina, linda, eu te amo. Você é uma preciosidade. A paz do Senhor. Deus abençoe.